Hoje eu quero falar com você sobre como nós lidamos com o fracasso. É sobre isso que eu quero trazer para você, essa mensagem que eu quero trazer aqui hoje. Eu tenho certeza que através dessa mensagem Deus vai falar muito com você, porque eu estava meditando na palavra de Deus e tem um versículo em Eclesiastes que é o versículo base da mensagem de hoje. Ele é um versículo muito interessante e eu quero trazer ele para você e quero junto contigo aqui poder explorar um pouquinho dele. Porque o fracasso ele faz parte da vida financeira. Faz parte, como eu digo assim, quem nunca fracassou? Né? Essa é a pergunta que eu faço para você. Quem é que nunca fracassou? Talvez você já fracassou em alguma coisa que você tentou na vida financeira. Quem é que nunca, às vezes, acabou fracassando, acabou tentando algo que não deu certo? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem é que já tentou alguma coisa que não deu certo? Ih, quase todo mundo, viu? Então, o fracasso, se você começa a analisar a história e a vida das pessoas hoje que são grandes, que têm um renome ou um nome famoso no meio social e no meio das pessoas, você vai observar que os grandes inventores fracassaram muito. E qual é a característica que eu mais observo nas pessoas hoje que são bem-sucedidas? As pessoas que hoje são bem-sucedidas, elas têm uma grande característica. Elas sabem reagir ou lidar com o fracasso. Elas sabem como lidar diante do fracasso. Essa é uma característica de quase toda pessoa bem-sucedida. Ela sabe reagir diante do fracasso. Ela sabe a atitude certa a ser tomada. E é isso que nós precisamos começar. Porque quantas vezes nós já fracassamos na vida financeira, eu já tentei algo que não deu certo, você já tentou algo que não deu certo, você já fez alguma coisa que às vezes você diz, eu fracassei. Eu quero dizer para você que o fracasso ele não é um ponto final. O fracasso ele é uma vírgula. Você vai continuar e muitas vezes depois do fracasso você vai conseguir alcançar o sucesso. Às vezes a gente aprende a cair para depois conseguir se levantar e vencer na vida financeira. Vamos lá, vamos começar então. A diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas que não são bem-sucedidas na vida está na maneira como elas lidam com o quê? Com o fracasso. E é sobre ele que eu quero falar com você hoje. A diferença entre uma pessoa bem-sucedida e uma pessoa má-sucedida é a relação que ela tem quando ela erra. A reação que ela tem quando tudo dá errado. Aquilo ali vai mostrar se ela será uma pessoa bem-sucedida ou uma pessoa má-sucedida. Uma coisa é eu falar assim, poxa, eu já fracassei 3 vezes. Outra coisa é eu dizer, eu sou um fracasso. Há uma diferença muito grande. Eu olhar para você e eu te dizer, fracassei 3 vezes. Ou eu olhar para você e dizer, eu sou um fracasso. Há uma diferença muito grande nessas palavras e na maneira de você se posicionar diante. E daí a pergunta que fica é, você já fracassou na vida financeira? Você já acabou fracassando na vida profissional? Já tentou alguma coisa que deu errado? Já foi lá embaixo? Às vezes já se endividou? Já teve uma vida ruim? Já tentou alguma coisa ou fez um péssimo negócio? A maioria das pessoas já fracassou na vida. Então, a pergunta que eu também faço é, você tem medo de fracassar? Muitas pessoas elas vivem com esse medo. O medo de fracassar, o medo de dar errado, o medo de não conseguir, o medo de não ser a pessoa certa ou não ter feito a escolha profissional correta. Muitas pessoas têm esse medo. E esse medo você não pode deixar ele pairar no seu coração, ele permanecer. Vamos lá. Veja o que o sábio Salomão nos diz. Isso aqui é Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. Tá? Exatamente como o seu versículo que está na sua Bíblia aí. Olha só o que Salomão diz. Quando os dias forem bons, olha o que ele diz, aproveite-os bem. Quando os dias forem bons, aproveite, desfrute muito. Quando os dias são bons, quando está dando dinheiro, quando o negócio está indo para frente, quando você está prosperando, quando tudo está dando certo, aproveite bem. Aí ele continua dizendo, mas, e é aqui que eu quero meditar com você, quando os dias forem o quê? Ruins. Quando os dias forem ruins, olha o que o Salomão disse, considere. Ou seja, ele está dizendo, pare para analisar, pare para pensar, pare para ver. É isso que ele está dizendo, quando os dias forem bons, aproveite, desfrute da abundância, do bom emprego, do bom salário. Mas quando os dias forem ruins, o que são dias ruins? Dias de fracasso, dias de dificuldade, dias onde as coisas faltam, dias onde eu perdi o meu emprego. Ele está dizendo que esses dias eu tenho que começar a parar para considerar, eu tenho que começar a parar para analisar, eu tenho que começar a parar e pensar muito bem nesses dias. Eu tenho que começar a parar e pensar muito bem nisso, analisar. Por que deu errado? Muitas vezes o que nos falta é isso. Parar para pensar, por que eu fracassei? Por que eu fui demitido?
Talvez já é o 6º emprego em sequência que você fica 1 mês, 2, 3 e é demitido. É o 5º negócio que você está tentando, já vendeu cachorro-quente, pipoca, já trabalhou como marceneiro, como pedreiro, já fez isso, fez aquilo, nada deu certo. Então, às vezes, já é o 5º negócio. Nesses dias, que são os dias maus, ou os dias ruins, ou os dias do fracasso, eu tenho que parar para considerar, para analisar. Por que isso aconteceu na minha vida? Vamos seguindo aqui, então. Os erros, eles são ótimos professores. E a pergunta que eu te faço é, você consegue aprender com os seus erros? Quem é que já aprendeu na vida errando aí? Você já aprendeu na vida errando? Sim ou não? Só que tem muitas pessoas que não aprendem com os erros. Elas estão sempre praticando os mesmos erros, sempre fazendo as mesmas coisas. A pessoa endividada, ela ganha um grande dinheiro, uma causa na justiça, vende um bem, ganha uma herança, ela paga todas as dívidas. Daqui a 1 ano, 2, como é que a pessoa está novamente? Endividada de novo, com a vida financeira ruim. Tem pessoas que não aprendem com os erros. Agora, se eu começar a aprender com os meus erros, eu vou deixar de fracassar na vida. Eu vou começar a ter sucesso, eu vou começar a vencer, eu vou começar a ser abençoado. Aqueles que não conseguem aprender com os erros, né, eles acabam sempre cometendo os mesmos deslizes. Eu sempre uso essa frase, eu sempre digo isso aqui, ó, que eu quero que você preste atenção. Que o fracasso, ele não mede a minha capacidade. O fracasso, ele não diz se eu sou a pessoa certa ou a pessoa errada. Se eu sou capaz ou se eu não sou capaz. Você fez um concurso, não passou na prova do concurso. Bom, a prova não está dizendo se eu sou capaz de exercer aquela função ou se eu não sou capaz. A prova apenas me disse que eu não estudei o suficiente para conseguir aprovação naquele concurso. Mas não mostra se eu era capaz de exercer a função ou se eu não era capaz. Ela apenas está me mostrando que eu não estudei o suficiente para conseguir a aprovação que eu desejava. Então, o fracasso, ele não mede a minha capacidade. Eu comecei um negócio, eu fracassei naquele negócio. Bom, o fracasso não está dizendo que eu não sou a pessoa certa. A única coisa que o fracasso diz, ele apenas me diz que eu tentei de modo errado. Que eu tentei da maneira errada. Eu tentei do modo errado, é por isso que eu fracassei. Às vezes você tem chamado. Às vezes você é escolhido por Deus para essa área. Mas por que você está fracassando? Tem alguma coisa errada que você está fazendo. Quando você acertar os pontos, como diz o ditado, colocar o pingo no i. Você equilibrar a coisa, então vai dar certo. E talvez o negócio que você tentou era o negócio da vida mesmo. Era a sua profissão, para aquilo que você nasceu. Mas eu fracassei, porque talvez eu era inexperiente, eu tentei de uma forma, não dei ouvido para ninguém, ou não consultei uma pessoa mais experiente, que às vezes já é profissional na área. Então o fracasso, ele me disse que eu estou tentando da maneira errada. Você consegue ver essa imagem aqui, sim ou não? Aqui tem uma pessoa atirando flecha ao alvo, mas ela está usando uma venda. Ela está acertando alguma flecha ali, sim ou não? Nenhuma. Não é, ela é capaz? Claro que ela é. Mas por que ela está errando? Porque a maneira que ela está atirando no alvo não é a maneira convencional. Se você quer acertar o alvo, a primeira coisa que você não vai fazer é vendar os olhos. Então ela é uma pessoa capaz. Só que ela está tentando acertar o alvo de uma forma que não é convencional, que nós não usamos no dia a dia, que você não usaria. Então, não está provando que ela não é capaz, só está provando que ela está tentando da forma errada. A melhor forma para acertar esse alvo é não usar uma venda. Ela está tentando da maneira errada, usando uma venda. Tá? Então vamos continuar. O grande inventor da lâmpada, Thomas Edison. Quem é que já ouviu falar da história do Thomas Edison? Irmão, se eu não me engano, ele errou 999 ou errou 1000 vezes. Vamos ficar com a milésima. Aí ele fracassou 1000 vezes tentando inventar uma lâmpada. Na 1000ª vez, deu certo. E hoje você tem a lâmpada aí. Amém. Que ilumina a sua casa, já evoluímos, que temos a lâmpada de LED. Mas o homem fracassou 999 vezes. Esse aqui, ele guardou a frase que eu botei, que eu criei, ele guardou no coração. O fracasso nunca disse que ele não era capaz. Amém. Porque ele tentou, ele insistiu várias vezes antes de acertar. O empreendedor, não sei se você já ouviu falar do Steve Jobs, que é o que está na moda agora, todo mundo conhece, porque ele inventou o celular que você usa, né? O celular que você toca na tela, bota a foto para o lado, vai ali e faz o toque. Ele é inventor, não sei se você já deu uma analisada na história dele, mas ele havia inventado outros aparelhos, outros produtos que não deram certo. Você vai ver como ele chegou aonde ele chegou, também a história dele. Antes ele tinha inventado várias coisas, mas ele projetou aquele celular
que você podia tocar na tela, hoje faz sucesso. Quem é que tem um celular desse? Quase todo mundo. Mas ele fracassou com outras invenções. Se você for atrás das invenções dele, ele tem outras invenções que ele fracassou. Mas ele não desistiu, ele continuou. Você já tentou o seu negócio? Você tentou voltar a estudar? Não deu certo? Tenta de novo. Não desista. Amém? Talvez isso é para você. O fracasso ele não mede a minha capacidade. Ele só está me mostrando que eu tentei da maneira errada. Ele fracassou em diversas invenções que não deram certo. Contudo, é conhecido por ter revolucionado a era dos smartphones, que são os telefones celulares que nós usamos hoje. Ele revolucionou o celular. Antigamente, você usava o celular, tinha que ficar só apertando o botãozinho, olhando aquela telinha pequena. Hoje você tem um celular com uma tela grande. Hoje você faz cada coisa no celular. Então, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Primeiro versículo. O justo, ainda que ele caia, ele fará o quê? Se levantará. Isso aqui é Provérbios, capítulo 24, versículo 16. Então, o fracasso é cair. E muitas vezes, na caminhada para alcançar o sucesso, nós vamos acabar tropeçando em algumas coisas. Vamos acabar, às vezes, nos esborrachando, quebrando a cara, se dando mal. Mas não significa que não estou no caminho certo. Não significa que eu não estou na empreitada certa. Eu estou no caminho certo. O problema é que às vezes está me faltando visão para crescer mais. Vamos lá. O que diz o texto? Ainda que o justo caia, quantas vezes? 7. 7 é o número da perfeição, não importa quantas vezes seja. Pastor, já tentei 500, não consegui. Continua. Vai orar, pedir direção a Deus, ver qual é o negócio que ele tem. Aí diz a Bíblia aqui, ó. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, como é que diz o versículo? Tornará a erguer-se. E é isso que você tem que aprender a fazer. Diga assim com o pastor, diga, o fracasso não mede a minha capacidade. Amém? Você fracassou, não significa que você não é capaz. Continue tentando. Vamos lá. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, ele tornará a erguer-se. E é isso que eu tenho que aprender na vida. Muitas vezes a vida, ela vai tentar nos ensinar a se levantar de novo. E eu preciso aprender a me levantar de novo, cada vez que eu cair, que eu fracassar, que deu errado. Mas os ímpios, eles são arrastados pela calamidade. Mas guarda a primeira parte, ainda que o justo caia, ele volta a se erguer. E é isso que nós temos que procurar fazer sempre. 2, a sua ideia talvez só não deu certo porque você ainda não lapidou essa ideia. Você ainda não trabalhou em cima dela. Sabe que muitas pessoas chegam para mim às vezes e têm boas ideias. Ah, pastor, eu tive uma ideia. Às vezes chega um obreiro. Eu tenho ótimos obreiros que têm boas ideias, pessoas criativas. É bom você estar cercado de pessoas criativas, porque às vezes elas também proporcionam a você boas ideias. E daí ele chega, eu tenho uma ideia. Aí às vezes a ideia é boa, só que ela precisa amadurecer um pouquinho. Talvez o negócio, o ideal que eu tenho, o sonho, a vontade. Ah, eu tenho o sonho de tal coisa. Mas você entende que você tem que amadurecer o seu sonho? Porque às vezes você nem sabe como chegar lá, o que fazer, como começar. Então eu preciso parar, pegar a minha ideia, pegar o meu projeto, apresentar a Deus e começar a trabalhar em cima dele. Fazer ele amadurecer. Às vezes Deus te deu uma ideia. Puxa, eu estou com uma vontade de fazer alguma coisa. Mas calma, amadureça essa ideia. Vai lapidando, vai trabalhando ela. Vai vendo o que você pode fazer até chegar lá. Normalmente nós somos um pouco apressados, ansiosos. Eu tive uma ideia, eu já quero amanhã começar. Não, vai trabalhando, vai fazendo ela amadurecer. Não significa, se eu fracassei, não é porque a minha ideia não é boa. Talvez é porque eu não amadureci, eu não lapidei, eu não preparei ela de uma forma correta, para que ela fosse melhor aplicada. Vamos lá, Provérbios 25, versículo 4. Olha o que diz o texto sagrado. Diz assim, ó, eu até destaquei a primeira parte. Tira da prata as escórias, e ela sairá um vaso para quem? Para o fundidor. Se você vai pegar a prata, lá, ou um metal precioso, alguma coisa nobre na natureza, normalmente ela vem cheia de sujeira, das coisas ali do ambiente onde ela estava, enterrada, você tem que cavar para encontrar ela. Aí você olha para aquilo ali, não, isso aqui não vale nada. Mas você pega uma pessoa que tem conhecimento, ela vai pegar aquele material, aquela pedra ali, ou aquele material ali, e ela vai começar a limpar, a trabalhar, ela vai começar a preparar e vai ganhar dinheiro com aquilo. Às vezes a sua ideia era boa, só que você não soube preparar ela, você não soube lapidar, você não soube... Você tem que se debruçar sobre a ideia que Deus te deu e começar a trabalhar em cima dela, começar a pensar nela, começar a buscar alguma coisa para melhorar essa ideia. Como o texto está dizendo, como é que ele diz? Tira da prata o quê? As escórias.
Se você encontrá-la na natureza, no estado bruto, ela está lá cheia de escória, de sujeira, vem anexado a ela muitas coisas que não servem para nada. Aí você tem que limpar ela, trabalhar ela. Diz o pessoal que entende disso, que depois que você prepara tudo, ainda tem que botá-la no forno e acender bem forte o fogo para ela derreter e você poder prepará-la para o que você quiser. Mas eu tenho que saber trabalhar em cima das minhas ideias. Talvez você é uma pessoa muito criativa, é uma pessoa cheia de ideias, é uma pessoa que tem vontade de fazer muitas coisas, mas que não está prosperando, não está vencendo na vida financeira, porque você não está sabendo fazer isso, lapidar, preparar, fazer a sua ideia amadurecer. Talvez você tenha um ótimo projeto, um desejo para o seu escritório, para a sua empresa, para o seu trabalho, uma ideia nova para captar clientes. Trabalhe em cima dessa ideia, vai apresentando a Deus e diga: Deus, me ajuda a lapidar mais essa ideia que eu tive, o meu sonho, me ajuda a amadurecer esse pensamento que eu tive. E quando o meu projeto estiver bom, então eu coloco ele em prática. E daí tudo dará certo. Não dá? É que nem diz o ditado. Tem um ditado que diz que o apressado, como é que ele come? Cru. Aí comer cru faz mal, amém? Aí você tem que ter paciência de assar, esperar um pouquinho. Às vezes vai ter que tirar e ver, será que tá bom? Não, ainda não tá bom, bota mais um pouco. Então você tem uma ideia, pastor, eu tenho uma ideia, sei lá qual é a sua ideia, eu vou fazer pão, vou cuidar de criança, eu vou montar um escritório, eu vou voltar a estudar, eu vou fazer isso, vou vender. Amadurece essa ideia bem. Quando você vê que está pronto, então você pode colocar em prática que vai dar certo. Às vezes temos grandes ideias, mas dá tudo errado. Pastor, já tentei fazer várias coisas que deu na minha cabeça. E deu tudo errado, porque talvez você teve pressa. Você não soube esperar o tempo, trabalhar em cima daquilo que Deus te deu. E precisamos fazer isso. Vamos lá. Então, às vezes, as ideias surgem, os pensamentos surgem. E a gente tem que saber amadurecer as nossas ideias. Vamos continuar. Segundo esse escritor aqui, Luiz Boni, você precisa começar. Todo mundo precisa começar na vida. Se já fracassou, tente novamente. Não tenha tanto receio de fracassar a ponto de permitir que isso o impeça de experimentar ou de tentar alguma coisa. Tem pessoas que o medo do fracasso, ele é maior ou mais forte do que a vontade de tentar alguma coisa. Tem pessoas que estão cansadas do trabalho, da vida financeira que elas têm vontade de tentar um negócio, de tentar alguma coisa, só que o medo de fracassar, a insegurança, faz com que ela não arrisque. Então ela continua acomodada à vidinha, ao saláriozinho, à casinha, porque ela tem medo de tentar, porque ela acredita que ela vai fracassar, que ela não vai conseguir. Irmão, se eu não arriscar, eu nunca vou saber se eu sou capaz. E às vezes vale a pena tentar. Vamos continuar. Então, não deixe que nada impeça você de experimentar coisas novas. Continue comigo. Os discípulos, quero falar um pouquinho dos discípulos de Jesus. Eles estavam já lavando as redes, pois haviam pescado a noite toda e não conseguiram lograr êxito nesta empreitada exaustiva. Contudo, após fracassar, Pedro conseguiu alcançar o que, pessoal? O sucesso. Não sei se você conhece essa passagem que fala da pesca maravilhosa. Diz que o Pedro ficou a noite toda, não pegou nada, mas quando apareceu Jesus disse: Pedro, a rede tu lança naquele lado. Ah, Deus, eu sou pescador profissional, a vida toda pesquei, a família de pescador, eu conheço esse mar, pesco todos os dias. O Senhor está dizendo para mim lá, só porque o Senhor é Jesus eu vou. Quando ele foi, pegou a rede cheia. Amém? Então, os discípulos, eles fracassaram. Eu quero trazer o texto aqui para que você possa ler um pedaço dele comigo. Ó. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ele fazia o quê? Ele ensinava o povo. Agora continua comigo que aqui eu quero meditar um pouquinho mais nesse trecho aqui. Tendo acabado de falar, Jesus disse ao Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, Jesus falou para todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto quase que começaram a afundar. Então Pedro fez uma grande pesca, mas quando que o Pedro fez uma grande pesca? Depois de fracassar. Depois de tentar a noite inteira. Faz quanto tempo que você está tentando crescer na vida?
você está tentando prosperar, você está tentando ter o seu negócio e às vezes está fracassando. Depois de uma noite inteira de esforço, ele era experiente, ele era profissional, ele era a pessoa certa. O Pedro era experiente, profissional, perito naquele lago, conhecia cada cantinho do lago. Eu não sei se você já pescou, quem é que já pescou aí? Alguém já morou para fora? Eu tinha um vô, e esse vô, eu tirava férias e às vezes ia lá ficar com ele. Ele dizia, vamos pescar, nós acordávamos cedo, eu pegava o caniço, ele também, nós íamos lá buscar a isca, e ele dizia assim, ó Luiz, joga aqui. Tinha uns matinhos, um negócio assim, bem no cantinho, por que aqui? Não, porque aqui dá peixe. Eu ficava assim, mas por que aqui vai dar? Eu pensava que tinha que jogar lá no meio. Amém. Eu não tinha experiência, eu pensava, mas ele conhecia já aquele rio. Ele dizia, joga no cantinho. Aí, irmão, você acredita que eu joguei no cantinho que ele falou que não parecia nada, tinha uns matinhos, uns negócios ali? Ali deu peixe. Então o Pedro, ele era perito, o Pedro já conhecia o lago. O Pedro era pescador de profissão, nasceu, sabia nadar, sabia de tudo. Ele era a pessoa certa, só que ele estava tentando da maneira errada. Ele fracassou. Vou te fazer uma pergunta, o fracasso provou que o Pedro não era capaz? O fracasso nunca vai provar que você não é capaz. Ele apenas vai te dizer que você está tentando da forma errada. Muda a maneira de tentar, porque às vezes tu está tentando o negócio certo e tu é a pessoa certa. Só que a maneira que tu está tentando, talvez está fazendo o negócio fracassar. Então, às vezes, eu tenho que mudar a minha maneira de trabalhar. Vamos lá. Você está disposto a lidar com o fracasso de forma positiva? Sim ou não? Lembra o texto que nós lemos em Eclesiastes? No dia bom, aproveita. No dia mau, pare para pensar. Considere o dia mau. Observe por que você fracassou, por que deu errado. Muitas vezes o nosso sucesso virá após um grande fracasso. Muitas vezes o meu sucesso vai vir depois de um grande fracasso, de um grande deslize, de uma grande dificuldade financeira, ou às vezes de quebrar o negócio. Por isso, o que eu preciso? Jamais desistir. É isso que eu preciso, eu jamais vou desistir. Talvez você é a pessoa certa, o Pedro é a pessoa certa, ele era um pescador. Por que ele não conseguiu? Maneira errada de tentar. Não desista, você vai encontrar vários nãos, né, deslizes pelo caminho. Mas lá no fim, às vezes, a gente encontra o sim. Então eu tenho que sempre seguir em frente, não posso parar. O fracasso não mede a minha capacidade. O fracasso não provou que o Pedro não era um excelente pescador. Só mostrou que ele estava pescando sem a direção de quem? De Deus. Quando ele buscou a direção de Jesus, Jesus mostrou para ele qual era o lugar certo naquela manhã, que daria peixe. Quem é pescador sabe que a noite é o melhor horário. Eu já posei uma vez na beira do rio e à noite meu tio pegou um peixe grande. A noite é o melhor horário, mas naquele dia não era. Deus criou o peixe, criou o rio. Deus sabe de todas. Eu tenho que botar ele no meu negócio. Eu tenho que fazer ele entrar no meu barco. Ele entrou no barco do Pedro. Deixa ele entrar no negócio com você. Deixa ele te dar a direção. O problema é que às vezes nós somos experientes, sabemos fazer a coisa, e não damos espaço para Jesus entrar no nosso barco, não queremos ouvir a voz dele nos dirigindo, porque achamos que já sabemos de tudo. Jesus entrou no barco do Pedro e deu a direção certa. Você vê, o Pedro estava lavando a rede, talvez desistindo, desanimado, não deu nada hoje, vou tentar outra hora, outro dia, né? Então o fracasso apenas mostrou que o Pedro tentou da maneira errada, porque ele era a pessoa certa. E aqui eu deixei uma última imagem para você, que se você parar para perceber, as palavras, elas têm um final igual, só o início é diferente. Eu posso escolher desistir ou eu posso escolher persistir. A escolha é sua. Essa escolha não é de Deus. Então eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu vou desistir porque eu fracassei, porque não deu certo, não é para mim, eu não nasci para isso, ou eu vou persistir. Só não esquece, tente de novo, mas tente de outra forma, porque daí você vai alcançar o sucesso. Você acabou de assistir então um dos meus vídeos, eu peço que você deixe o seu like, você puder, compartilhe esse vídeo, aí nos ajudando a conseguir mais inscritos para o canal. Deus te abençoe.